Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Um pouquinho de atraso hoje, 15 minutos, né? São praticamente 5 horas. O André ia fazer o programa com vocês aí, mas ia fazer remotamente. Ele está, infelizmente, sem luz. O Roberto está bastante enrolado, não tem problema aqui. O importante é que vocês não vão ficar sem chat nessa última sexta-feira. Principalmente aí um pregão bonito hoje, né? Um dia forte aí de alta aqui. Quer dizer, é bom a gente passar aí as diretrizes, o que a gente está enxergando aí nos movimentos aí do nosso índice Bovespa. Como é que está o retorno para vocês, pessoal? Áudio e vídeo ok? Beleza? Vamos lá aqui. Ótimo, maravilha. Vamos começar aqui. Um pouquinho atrasado, mas a gente compensa no final, sem problemas aí. Bom, aqui está o nosso carro-chefe, índice Bovespa. Hoje um pregão bastante forte depois da queda de ontem, né? Subindo mais de 2%. Estamos fazendo aqui um fundo em 55.930, só que por enquanto o que a gente tem no nosso IBOV é apenas um repique dessa tendência de baixa que ele já iniciou no curto prazo. O objetivo desse repique estaria aqui nessa resistência de 58.140, junto aqui onde passa a linha de tendência de baixa de curto prazo, ou seja, por enquanto a gente não tem expectativa aí de grandes movimentos de alta. Porém, esse fundo aqui que ele está formando aqui no pregão de hoje, ele está num ponto bastante importante, né? A gente está um pouquinho acima dessa média móvel de 200 períodos, que é um divisor de longo prazo, né? E de repente o Ibov ele pode ficar bem interessante acima dessa resistência dos 58.140 e dessa linha de tendência de baixo, ou seja, se ele conseguir na sequência romper essa resistência e essa LTB, ele vai dar uma sinalização mais forte de uma possibilidade da gente voltar a subir e, quem sabe, retomar a nossa tendência de alta aqui, que ainda não perdemos. Essa tendência de alta maior aqui ainda continua viva. Por enquanto que a gente tem apenas uma tendência de baixa, mas apenas no curto prazo. Então, está formando esse fundo num ponto interessante, né? Trazendo uma boa expectativa para o início da próxima semana, e vamos torcer aí para, quem sabe, com mais um ou dois pregões de alta, se possível, como uma alta de hoje, a gente rompe esse ponto aqui, e aí sim, a partir daí, poder voltar a pensar em compras novamente, e dessa vez com consistência aí, que muita coisa aí deve dar oportunidade aí para a gente poder entrar. Bom, no dia de hoje, da parte do André, não teve nenhuma entrada nova. Da minha parte, eu fiz uma entrada com a Embraer e fiz um cancelamento de um de olho com a CETIP. Dá uma passada rápida nessas operações aqui. A CETIP, em primeiro lugar, por que eu cancelei o de olho que estava no call de hoje? Vamos lá. A CETIP é um ativo que ela tem um bom peso no índice Bovespa, né? O Ibov começou a reagir forte logo no início do pregão, né? E a CETIP ela começou a martelar, quer dizer, ela veio lá embaixo e começou a voltar, deixando uma possibilidade de fundo nesse ponto. Então, eu optei por não remar contra o mercado, né? Estava com essa venda aqui desenhada, preferi abortar essa venda pela possibilidade de fundo, mas nada contra se alguém entrou. Permanece aqui o objetivo de baixa nos R$ 29,00 e com stop intermediário aqui em R$ 31,89. Eu achei melhor não insistir com essa venda porque estava vislumbrando essa possibilidade de fundo e de reação do Ibov. Se o Ibov começar a subir, não é interessante a gente pensar muito em vendas. A Embraer, ela surgiu lá no intraday, vamos dar uma olhadinha nela. Só um segundinho, pessoal. Desconectou minha força aqui. Pronto, novamente, vamos lá. A Embraer começou a reagir durante o dia, né? Eu já estava de olho com ela na Embraer até um ou dois pregões atrás, por conta aí desse pequeno enfraquecimento, eu tinha tirado ela um pouquinho do radar, voltou a subir, me chamou a atenção novamente, coloquei um de olho a partir de 23,40, foi startado, entrou no Operando com Você, e a Embraer está caminhando bem, né? Já começando a se aproximar dessa resistência de 23,81. Se romper os 23,81, é um novo ponto de entrada na compra. Eu já estou dentro, o Operando com Você está aberto, e eu estou com o objetivo na Embraer, alvo em 25,38, o stop em 22,71. E um outro de olho que eu acrescentei também no dia de hoje foi com a Grendene, GRND3,
Eu estou com o de olho exatamente no rompimento dessa resistência 16,31, o de olho a partir de 16,35. Na máxima do dia hoje ela atingiu 16,34, então por muito pouco que a gente não efetiva essa entrada, né? Provavelmente ela vai ficar para segunda-feira. Aqui tem uma entrada, eu estou com o meu de olho em cima dos 16,31, para os mais conservadores acima de 16,91. Objetivo 19,30, estou com um stop mais curto em 15,43, mas também se alguém quiser deixar um stop mais folgado, 15,21, nada contra, né? É um stop até um pouco mais seguro. Mas eu estou com meu stop aqui em 15,43, que vai dar uma relação risco-ganho bem interessante aí de 3 para 1. Então esse de olho permanece 5,5, fechou exatamente em 16,35. Então, pessoal, essa entrada aqui já estou entrando com ela na minha carteira direcional. Posso até manter esse de olho a partir de segunda-feira, mas está fechando exatamente nos 16,35. Então já podem considerar a entrada nesse ativo a partir de hoje, com esse objetivo 19,30 e o stop em 15,43. Mas para quem não conseguir ainda entrar no dia de hoje, fica a indicação aí a partir de segunda-feira. Que mais que eu tenho aqui para falar? Bom, com relação ao Ibov, e as expectativas são essas. Eu pretendo dar uma rastreada no mercado aí durante todo o final de semana para ver o que eu encontro também para a próxima semana. Agora vamos tentar dar uma olhadinha aqui nas perguntas de vocês e tentar respondê-las aqui o máximo possível. Lembrando que a gente começou aqui às 5 horas, então vamos esticar um pouquinho mais esse chat aí para compensar esses 15 minutos aí perdidos. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, o Helder aqui está perguntando sobre a Rossi. RC de 3, vamos lá. Rossi está numa situação bastante complicada aqui, querendo retomar a tendência de baixa aqui. Tem suporte importante 1,19, deixa eu ver se é o fundo histórico dela. Exatamente, é o fundo histórico dela, então, ou seja, se perder suporte, não tem mais nada para segurar, eu sugiro fortemente, se estiver comprado, deixar um stop abaixo desse suporte, porque senão ela pode ficar bastante feia. Preliminarmente, aqui eu pensaria que se a gente tiver a repetição desse movimento de baixa para cá, talvez alguma coisa aí por volta de R$1,90, alguma coisa aí, então, nessa região, então ela pode ficar bastante complicada. Quem está de olho em venda pode sair uma boa oportunidade de venda abaixo desse ponto. Um stop intermediário para não comprometer a relação risco-ganho, de repente aqui acima de 1,27, um stop em 1,28. Compra por enquanto com ela, nem pensar. Continuando, vamos lá. Grendene, acabei de falar e como eu comentei para vocês, a Grendene já está entrando aqui na minha carteira direcional a partir de hoje. Eletropaulo, é o PL4. Deixando uma possibilidade de fundo, mas fundo apenas para tentar um repique, e eu pensaria num possível alvo por volta aqui de 9,50. Por que 9,50? Média de 21 e média de 200, que é um divisor de longo prazo, ela já está trabalhando abaixo dessa média de 200, ela deve começar a funcionar como resistência. Então, pensaria no objetivo de repique em torno de 9,50. O stop, 8,64. Então, ela pode iniciar uma operação do contra. Relação risco-ganho aproximadamente de 1 para 1. Para o meu perfil aí, não está uma relação interessante. Eu gosto de trabalhar com relação de 2 para 1 pelo menos. Mas, de qualquer forma, gera uma expectativa de fundo e de início de repique. Raia Drogasil. Ela deu compra novamente hoje. Eu reiterei essa compra através do fórum, né? Vamos dar uma olhadinha como é que ela está nesse momento. RADL3. Voltou um pouquinho no final novamente, quer dizer, continua presa nessa resistência aqui de 21,91. De qualquer forma, o start para ela, para quem estiver de fora, permanece aqui acima dos 21,91. Expectativa de retomar a tendência de alta. E o objetivo aqui, 26,32, stop em 20,25. Perdeu um pouquinho de força no final, mas de qualquer forma segue na briga aqui com essa resistência de 21,91. Para quem está de fora, ainda pode permanecer com o start aqui a partir de 21,95.
Vamos lá aqui. Tem alguns comentários do Juca, que ele trabalha, no caso, com a média de 72, que é a média aí que o pessoal do trade ao vivo também utiliza. O preço parou na retração, bom, ele colocou um Fibonacci aqui em cima de 61,8, junto da média de 72, o rompimento do canal foi em 20,75 até 20,80. Algumas considerações a mais que ele parou, né? Mas de qualquer forma, o start gráfico aqui, para ela, continua acima dos 21,91. Agora, Ike Batista, Handle, Elet 3, Klabin e Gol. Começando pela Handle, Rapid 3, não, peguei o ativo errado aqui, peraí. Rapid 4. Rapid 4. Também fazendo uma tentativa de fundo aqui em cima do suporte de 6,74, esteve melhor no dia, mas perdeu força aqui no final. De qualquer forma, permanece com essa expectativa de fundo, né? Podendo fazer algum repique, de repente, buscar aqui essa LTB, pode ser que ela tente buscar aqui o 7,41 com stop em 6,73. Seria uma operação do contra, particularmente não me animo com essa compra. Se ainda tiver comprado nela, eu já fui estopado aqui essa semana, aí, quando perdeu 6,92, manter um stop abaixo desse próximo suporte, 6,74. Elet 3. Eletrobras, reação bastante forte hoje em cima desse suporte de 7,09, brigando para não iniciar a tendência de baixa, né? Mas de qualquer forma, entre 7,09, vou arredondando aqui, entre R$ 7,00 e R$ 7,90, R$ 8,00, tudo que a gente tem confirmando esse fundo que ela está confirmando hoje, entra no processo de congestão, podendo buscar aqui 7,90 ou até R$ 8,00. Eu, particularmente, não gosto de fazer operações em mercados congestionados, então, essa compra, por enquanto, a princípio, eu prefiro evitá-la, porque apenas ela sugere ganhar um viés de alta, ainda não tem nada muito consistente. É claro que até tem uma possibilidade, olhando de forma um pouco mais otimista, de desenhar um W de reversão para alta, mas, por enquanto, aqui, a gente tem um quadro de congestão entre R$ 7 e R$ 8,00, sugerindo apenas um viés negativo. Quem quiser tentar, né, pensando eventualmente numa antecipação desse eventual W, acima da máxima de hoje, a partir de amanhã, dá continuidade nessa compra, né, mais o foco nessa região aqui. E o stop abaixo de 6,96, stop 6,95. Klabin, KLBN 11. Klabin, nada a fazer com ela por enquanto, continua afunilada dentro de um triângulo simétrico, né? Está acima dessa LTA tentando um fundo, mas logo acima tem a LTB segurando. E no meio do caminho uma resistência aqui em 12,08. Ou seja, para que ela adquira um viés positivo com mais consistência, acima dos 12,08. Mas aí logo de cara, alvo na LTB, o stop aqui vai dar uma relação risco-ganho de 1 para 1, que para mim também não é atrativa. Então, o que eu faria com a Klabin? Compra acima da LTB, venda se perder a LTA. Simples assim, quer dizer, traçar essas duas linhas aqui, colocar uma setinha aqui para cima, comprar, uma setinha aqui para baixo, vender. Seria as possibilidades que eu vejo com a Klabin. Depois, Gol 4. Gol 4. Permanece com essa tentativa de fundo em aberto, esse sinal de fundo ainda não foi anulado, né? Embora perder um pouquinho de força com esse recuo de hoje, mas de qualquer forma segue com possibilidade de fundo, está num ponto bem interessante, em cima da média móvel de 200 períodos, e logo junto também desse suporte 12,43. Então, tem uma possibilidade de fundo para tentar algum repique, de repente para buscar 13,50 com stop em 12,41. De qualquer forma, não anima novas operações por enquanto, apenas manter o stop se tiver comprado, abaixo de 12,43, deixar um stop em 12,41. Gol já foi, Rossi já comentei, e agora o IBR4. O IBR4 é um ativo somente para trade, né? Não dá para pensar em operações com prazos maiores, porque é um ativo que ele tem forte tendência de baixa. Para trade, continua valendo compra acima de 1,75, se bem que a Oi começa a lateralizar entre 1,75 e 1,64.
está de lado aqui no curtíssimo prazo, mas de qualquer forma, se rompeu 1,75, pode sair uma operação na compra, pensando aqui em R$ 2,00 como alvo, o stop aqui em 1,63. E no meio do caminho, entre o acima do 1,75, já tem uma outra resistência em 1,85. É um trade aí que pode dar um pouquinho de trabalho, mas de qualquer forma, se romper o 1,75, dá para se tentar aí fazer uma tentativa na compra, pensando R$ 2,00 como gain e 1,63 como loss. Paranapanema agora, PEMAN 3, Paranapanema. Não está conseguindo passar por essa linha de tendência de baixa, é um ativo que vem com forte tendência de baixa. O que eu penso para Paranapanema por enquanto, né, não sei se é um ativo que tem disponibilidade ou não para alugar, seria venda, não tem como a gente pensar de forma diferente com ela. Abaixo de 2,10 dá uma nova possibilidade de venda, ou abaixo aqui de 2,02. São 2 pontos de entrada na venda. Por enquanto aqui, não me animo ainda com compra nela. Para quem está tentando aqui uma eventual reversão de tendência de baixa para alta, eu esperaria ser um pouquinho mais conservador, não simplesmente romper aqui essa LTB. De repente pegar alguma resistência aqui mais significativa aqui para frente, deixa eu ver aqui no gráfico de 60 minutos, se tem alguma coisa aqui mais interessante, no caso de compra, né? De compra, eu esperaria, de repente, superar aqui os 2,30, porque também a gente tem essa média móvel de 200, é uma média que eu respeito independentemente do tempo gráfico. Então, para compra com a Paranapanema, talvez a partir de 2,30 já dê para a gente tentar uma antecipação na compra, aí sim, pensando numa eventual onda 3 de reversão para alta. E aí o gain estaria pouco acima dos R$ 3,00, também aqui em função dessa média móvel de 200, né, no gráfico diário. E aí o stop ele ficaria abaixo aqui dos 2,10. Então, para compra, talvez lá pelos 2,30, dê para a gente pensar em compra. Vamos ver aí como é que ela reage a partir da próxima semana. Paranapanema já foi, ok. Agora Light 3. Light, o que a gente tem aqui para Light? Também aqui chegou perto da média móvel de 200, começa a deixar uma possibilidade de fundo. Hoje cedeu um pouquinho, ela startou um início de repique a partir do pregão de ontem, né? Hoje voltando um pouquinho, de qualquer forma, pensando em repique, ainda dá para a gente pensar alguma coisa por volta de R$ 22, R$ 23, com o stop abaixo de 20,50. De qualquer forma, a Light segue situação complicada, né? Tem um suporte bastante importante nessa região de 20,60, onde isso tudo aqui caracterizaria uma figura de queda, que a gente poderia pensar na altura dessa figura, projetar aqui para baixo, talvez alguma coisa por volta dos R$ 18,00 seria um objetivo de queda, caso ela perca aqui os 20,60. Então, por enquanto, com a Light aí manter aí o estado de atenção caso comprado, né? Não brincar aí com esse stop. Se perder esses 20,60, ela pode ficar bastante feia. Para compra, por enquanto, aqui esse repique pensando em 22, 23 reais, particularmente não me animo com essa compra. Mais uma vez aqui meu conector de força, ele está folgado aqui atrás. Já conectei novamente. Comprado em Cielo. Bom, Cielo aqui, eu estava vendido com ela, né? O André continua vendido com ela também, o stop já está no gain. Hoje ela está martelando, e está martelando num ponto bastante importante também em cima da média móvel de 200 período. Prazos maiores, a Cielo segue firme em tendência de alta, porém, no curto e médio prazo, ela já está zigue-zagueando para baixo, está em tendência de baixa. De qualquer forma, a gente percebe que ela está com uma dificuldade para continuar cedendo além desse ponto. Então, realmente, ela pode tentar, aí, a partir daqui, uma reação mais forte, quem sabe mais para frente retomar a tendência de alta. Por enquanto, não penso em compras nelas, mas no caso, você que já está comprado, onde colocar o stop? Dá para deixar um stop talvez abaixo da mínima de hoje, né? Por essa tentativa de fundo que ela está fazendo hoje, mas por enquanto o stop melhor
abaixo desse suporte aqui de 37,20, até porque isso aqui, por enquanto, é uma tentativa de fundo que pode ou não ser confirmada. Então, por enquanto, se possível, manteria o stop abaixo de 37,20. Não sei como é que está o seu manejo de risco, né? Teria que checar direitinho, mas o stop gráfico ainda abaixo desse ponto e uma possibilidade, se confirmar esse fundo, trazer para baixo da mínima de hoje. Alvo para Vale vendido. A Vale realmente ela está deixando uma possibilidade de retomar a tendência de baixa, né? Hoje ela performou de forma aqui bem negativa, querendo confirmar topo, e abaixo de 23,55 já vira para baixa novamente. Vamos traçar aqui um Fibonacci aqui rapidamente para a gente tentar ver alguma coisa em termos de objetivo de baixa. Pegar aqui esse último movimento de queda. vinte e três zero três, 23,55, R$22, objetivo de queda, o stop acima de 24,60. Então, para uma operação de swing trade, né, no curto prazo, R$22 alvo, o stop acima de 24,60. Raia Drogasil já falei. Itaú para compra, Itube 4. Para compra, Itaú também está confirmando o fundo hoje, iniciando o repique. Repique até onde? Até a CLTB. Então, compra com Itaú, olhando essa tendência de alta atrás, pelo menos assim que romper a CLTB. Então, o que eu sugeriria que você fizesse? Traça essa linha de tendência de baixa, pegando esses dois topos principais, 41,62 e 40,05, assim que romper a CLTB, talvez aí por volta aí dos R$39, dá para se pensar numa compra, apostando aí na retomada dessa tendência de alta principal. Aí não seria um trade, seria uma operação mais para o médio prazo, né, porque eu traçaria um FIBO desde esse fundo de 31,05 até aqui, 41,62, e projetaria essa expansão lá para frente. Quer dizer, daria uma compra para o médio prazo, não seria uma compra para trade. Mas, de qualquer forma, o ponto de entrada talvez por volta dos R$39. CESP 6, vendido, né? Em CESP 6 a 27,21. CESP 6, vamos lá. Bom, realmente eu estou vendo aqui que você está numa venda aí de alto risco. Por que uma venda de alto risco? Porque a CESP, hoje, ela teve uma recuperação aqui forte, ela já estava com um processo de repique iniciado, né? E esse repique ela pode buscar aqui alguma coisa aqui entre R$28, né? Pensaria mais ou menos por volta aí dos R$28 como objetivo de repique. Ou seja, está com uma propensão grande aí de te estopar. Se você vendeu em 27 e 21, eu forçaria a barra um pouquinho e levaria esse stop aqui para o 0 a 0, ou acima da máxima de ontem, né? Aí onde daria um pequeno prejuízo, porque de qualquer forma, a CESP, ela está sugerindo aqui um repique, pode ir lá buscar os R$28, e eu não sei se nesses R$28, se o seu manejo de risco ele vai suportar ou não. Se suportar, a CESP, ela ainda está em tendência de baixa aqui no curto prazo. Se você tiver condições, um stop acima de 28,79. Mas como a CESP ela fechou em 27,19, quer dizer, teoricamente, você está no mínimo no 0 a 0, eu acho que seria legal, de repente, abortar essa venda, sair fora da operação e esperar um novo momento aí para tentar uma nova operação na venda. Eu tinha até uns dias atrás, estava vendido com ela por conta dessa figura aqui de topo duplo, né? Na perda dos R$27, objetivo 22,67, o stop em 28,79. Mas por conta dessa situação de curtíssimo prazo que ela gerou, tentando aí, sugerindo alguma possibilidade de repique, o nosso carro-chefe também deixando uma possibilidade de alta aí pelo menos para o início da próxima semana. Eu acho que seria bom adiar um pouquinho essa venda, aguardar um novo momento aí, uma nova sinalização de topo para tentar novamente. Como você está mais ou menos numa situação de 0 a 0, eu acho que pode ser bem interessante aí
sair da operação nesse momento e tentar essa venda aí mais para frente. Borneto agora, MRV, Rapid 4 já falei, então vamos lá, MRVE3. Confirmando o fundo 7,75, iniciando o repique, para buscar talvez 8,50, é um alvo bastante curto na operação contra a tendência, o stop em 7,74. Por enquanto também não me atrai essa operação de compra, apenas olhando aqui o repique. Tiver de fora da MRV, de repente, assim que romper essa LTB, talvez por volta mesmo dos 8,50, dê para tentar uma compra aí, na expectativa de retomar essa tendência de alta maior, de médio prazo, que ela tem atrás. Por enquanto, só repique mesmo e sem muito espaço para andar por conta dessa LTB. Pessoal, deixa eu fazer uma pequena pausa, né? Como vocês sabem, eu preparo aquele call diário todos os dias, e eu preciso daqueles valores de fechamento, né? Tanto para as minhas estratégias como do call. Vai ser bem rápido para fazer isso daqui, 1 ou 2 minutos. Eu já vou fazer um copiar e colar desses valores, e eu já retomo com as perguntas de vocês, né? Tentar aí respondê-las aí o máximo possível. Estou começando aqui pela carteira direcional, que principalmente nesse relatório aí do call, tem um estudo que eu faço de ponto pivô, onde ele é baseado na mínima, máxima e valor de fechamento. Então, tem uma média aí mais ou menos uns 70 ativos que vão nesse estudo de ponto pivô todos os dias. Então, eu preciso pegá-los aí antes de abrir o aftermarket, justamente para não distorcer os valores, né, porque ele é calculado por fórmulas matemáticas. Então, rapidamente aqui a gente já termina e eu já dou sequência às perguntas de vocês. Já estou inclusive nele agora. Mais uma coluninha. E agora só os valores de fechamento do call. E a gente já retoma com as perguntas de vocês. Aqui, ok. Deixa eu só confirmar se minhas estratégias também já está tudo ok. Pronto. Opa. Vamos ver se retornou aqui para vocês. Não, aqui está. Vamos lá, maravilha. Eu parei em em MRV. BVMF3 para compra. BVMF3. Também subindo bastante forte no pregão de hoje, né? A BVMF também é mais ou menos a mesma situação. O objetivo de repique em 13,29, uma compra aí apostando na retomada da tendência de alta aqui de médio prazo, colocaria um start acima de 13,29, o stop em 12,10, e aí teria que reavaliar, de repente, talvez um alvo aí, quem sabe nos R$16, seria expectativa aí de alta para ela. Por enquanto, apenas repique, porque ela já está zigue-zagueando aqui de forma descendente, né? Se eu traçar essa LTB, conciliar com essa resistência de 13,29, eu vou chegar aqui possivelmente num ponto de resistência forte aí, onde pode dar um bate e volta aqui e tentar retomar essa tendência de baixo de curto prazo. Então, para uma compra mais consistente, acima de 13,29. Itube 4, eu acho que eu já comentei sobre ela, só voltar aqui rapidamente, mas acho que já foi comentada. Já foi comentada. Colocar aqui uma setinha acima da LTB. Itaú já foi, vamos lá. Petro 4 para compra.
Petro 4 para compra, também, hoje ela testou aqui, subiu forte, mas testou a resistência 21 e 23 e a LTB. Exatamente, é um ponto bastante importante. Então, compra com Petrobras, pelo menos acima dos 21 e 23. Por esse candle de hoje, gera uma expectativa positiva, de repente pode até dar uma compra nesse ponto aqui, acima de 21 e 23, para tentar aqui fazer uma nova pernada de alta, de repente para buscar, aí, quem sabe, aí, os R$ 26. Então, pode dar um start acima de 21 e 23. Não sei ainda se eu entraria novamente numa compra com a Petro, né? Por conta, aí, semana que vem, a última semana antes das eleições, Petrobras, ela tem uma forte correlação aí com o índice Bovespa, que por sinal também está bastante suscetível aí a essas eventuais mudanças aí no sentido aí das pesquisas. Então, a princípio, eu gostaria de me concentrar em ativos com nem tanta correlação com o índice, mas de qualquer forma, pode dar uma compra sim, acima de 21 e 23, pensando por volta de 26, o stop abaixo desse suporte de 19,85. Banco Pan, ponto de entrada. BPAN 4. Nossa, esse ativo aqui realmente está complicadíssimo para fazer qualquer coisa com ele. Tem um histórico extremamente pequeno e para complicar aqui, a gente percebe aqui que ele já cedeu forte aqui, ou seja, já está começando a iniciar a tendência de baixa, e nesse momento aqui, dá para a gente sentir um afunilamento nele. Dá para a gente traçar aqui uma LTA e LTB, quer dizer, está bastante afunilado, né? Então fica difícil a gente tentar qualquer operação com ele. Para esse ativo, por enquanto, eu sugiro se concentrar mais em fundamentos. Eu não vejo graficamente oportunidade de entrada com ele aqui. Para trade, esquece. Talvez alguma coisa aí pensando mais para médio e longo prazo, mas como o histórico ainda é pequeno, teria que se basear em fundamentos. Graficamente, não vejo operações com ele. BBAS3, Banco do Brasil. Bom, deixando uma possibilidade de fundo hoje, também como muitos ativos, apenas repique para buscar essa LTB, o stop abaixo de 21,14, caso comprado, caso venha tentar uma compra do contra. Particularmente, da mesma forma, eu só apostaria em compra com o Banco do Brasil assim que romper essa LTB, olhando essa tendência de alta que tem atrás. Então, colocaria uma setinha acima dessa LTB, assim que romper essa linha de tendência de baixo, dá para a gente pensar em compra. Por enquanto, só repique mesmo, com esse alvo tão curto aí, por enquanto, não me anima. Pastor agora está perguntando uns ativos bastante curiosos aqui, que eu, sinceramente, eu não me lembro de tê-los olhado. Vamos lá. Divo 11. Nem sei o que é isso daqui, sinceramente. Mas vamos lá. Tem gráfico aqui, a gente consegue analisar. O que eu percebo aqui? A gente tem uma figura ombro, cabeça, ombro, ou seja, uma grande figura de reversão para baixa, e pegando aqui a altura dessa figura, seria a projeção de alvo aqui para baixo. Como eu gosto de conciliar isso daqui com suportes e resistências, eu pensaria no objetivo de queda, alguma coisa aqui por volta aí de 32,70, caso perca esse suporte da região de 35,50. O stop, de repente, dá para pensar até no stop acima da máxima de hoje. Compra, nem pensar, mesmo com essa tentativa de fundo, está num ponto bastante perigoso e querendo reverter tendência de alta para baixa. Então, graficamente, qualquer operação com esse ativo aqui, que eu veria, que eu enxergaria, seria operação de venda. Se for possível vender, né, venda abaixo desse ponto, pensando por volta aí de 32,70. E o outro SP TW11. Isso daqui é um fundo imobiliário. Fundo imobiliário não tem como fazer venda, né?
Aqui teria que pegar por fundamentos. A análise gráfica com certeza não vai funcionar nesse ponto. De qualquer forma, expectativa por enquanto, que está se mostrando aqui pelo gráfico, seria uma expectativa ruim de queda. Mas, de qualquer forma, qualquer decisão aqui, qualquer tomada de decisão tem que ser olhado mesmo por fundamentos, pegar esse histórico do fundo, né? Tem que ser feito um outro tipo de análise. Então, graficamente, eu acho que não seria o melhor caminho para tomar uma decisão de entrada nele. Por enquanto, o que sugere é queda. O IBR4 já foi. Deixa eu ver aqui, o pessoal está falando que caiu. Para mim, continua aqui normal aí, pessoal. Vocês estão me acompanhando ou caiu a transmissão para vocês? Só me deem um ok aqui para tentar aí ainda passar mais alguns ativos aí antes da gente encerrar. Ok, beleza? Então vamos em frente. Deixa eu só colocar aqui, pessoal, o meu canal do YouTube, porque depois, assim que terminar, eu vou jogar lá no YouTube. Evandro Espaço Lima, e eu faço a divulgação via Twitter. Quem quiser me seguir no Twitter, @Lima_Evandro. Bom, vamos lá aqui, então parei nesse fundo imobiliário, o IBR já foi, CEMIG 4 se vale compra. CEMIG 4, hoje eu não a olhei, né, mas é um ativo que está em tendência de baixa no gráfico diário. Ela gera uma expectativa de fundo próximo, realmente caiu demais, esticou bastante na venda, está devendo aqui um repique, mas por enquanto ainda não vejo compra com ela, mesmo que seja compra do contra. Então, por enquanto, comprado, mantém um stop abaixo de 14,60, sem compras com ela por enquanto, né? Se sair uma compra, de repente pode ser que ela tente aí buscar os 16,50. Por enquanto, expectativa de fundo próximo, mas sem sinal de fundo ainda para tentar um repique. Vou tentar essa compra do contra. Continuando. O Helder aqui perguntando sobre a Elbor. HBOR3. Elbor. Também está querendo aqui retomar a tendência de baixa, tem um suporte bastante importante aqui nos 5,50, ficar atento nesse ponto, que se perder esse ponto, retoma a tendência de baixa, objetivo de curto prazo, suportão de 5,17, e se perder na sequência 5,17, aí sim ela vai ficar bastante feia aqui, retomar essa tendência de baixa longa. Então, por enquanto, requer um acompanhamento de perto, principalmente se tiver comprado, né, deixar um stop abaixo da mínima de ontem. De fora, se for tentar uma operação, aí seria uma operação de venda, abaixo da mínima de ontem, objetivo em 5,17, o stop aí teria que pegar alguma coisa intermediária para viabilizar uma relação risco-retorno razoável. Quem sabe, acima de 5,76 seria um stop intermediário, né? De qualquer forma, ainda vai ficar com uma relação risco-ganho, talvez de 1 para 1, não tanto atrativa. De qualquer forma, se sair alguma operação com ela que eu vejo, seria operação na venda. Elbor já foi. Jet 4. Vou ver se eu chego lá no último ativo de vocês, pessoal. Jet 4. Está com um belo W desenhado, né? Se rompeu 19,47, aciona esse W, ou seja, abre possibilidade de retomar a tendência de alta, e vamos tentar traçar aqui um objetivo de alta aqui para JET. Deixa eu pegar aqui esse fundo de 17,52 até os 20,48. Cinco, 2, 20,48. Expectativa de alta aqui 22,30, stop em 18,05. Então pode ser interessante um start a partir de 17,50, quem sabe para segunda-feira. Alvo 22,30, o stop em 18,05. SR6 para compra. SR6. Bom, ela está de lado no curtíssimo prazo,
compra acima de 15,29, venda abaixo de 14,26. Aí teria que dar uma refinada nela, né, assim que romper um desses pontos. Então, deixar um start, se for para compra, acima de 15,29, se for para venda, 14,26. Qualquer lado que romper, pode startar uma operação. Compra aqui para cima e venda aqui para baixo. Comprado em Eletropaulo, se vale a pena esperar mais para vender. Apesar que eu acho que já me pediram Eletropaulo no início, mas se vale esperar mais para vender, sim. Para venda não está no ponto de venda ainda. Como ela gera uma expectativa de repique, quem sabe sai um LK, levantou, cortou aqui por volta de 9,50. Quem tiver comprado, reiterando, stop em 8,64. Eletropaulo já foi. OGX, bom, OGX esquece, não dá para a gente usar gráfico para analisar, só um segundinho, pessoal, novamente aqui, eu mexo aqui no Note e a minha fonte desconecta. Pronto, vamos lá. Então, OGX não dá para usar gráfico, particularmente é uma empresa aí que eu prefiro ficar de fora dela, tem coisas muito melhores aí para se tentar, né? Ela está em recuperação judicial, no nível de preço que está aí, só alguma notícia, alguma coisa muito forte aí para tentar alguma operação com ela. Prefiro nem olhar gráfico aqui e ficar de fora dela. América Latina Logística, ALL3. Bom, está com uma tendência de baixa bastante forte, gera expectativa de um fundo aqui para repicar, só que também está com dificuldade para formar esse fundo. Não dá para abrir venda com ela por enquanto, que ela esticou demais, né? Comprado, deixar um stop aí, ponto, a partir do ponto que ela parou, que parou em cima do suporte 6,59, stop abaixo da mínima de hoje. Operação do contra, talvez, se ela romper aqui 6,88, que seria a máxima de ontem, pode sair uma operação do contra, né? Quem sabe para buscar 7,50, mas particularmente aí eu prefiro, a princípio, evitar operações nesse sentido, né? Quer dizer, o ativo está caindo, fazer uma operação contra a tendência. Então, a operação com ela, por enquanto, é venda mesmo, só que não dá para vender agora porque ela esticou demais. Então, eu esperaria, no caso, fazer um repique para tentar uma venda, de repente, quem sabe aqui mais perto, entre 7,30 e 7,50, nesse ponto, assim que confirmar topo, aí sim, aí a gente pode ter uma relação de risco melhor e, principalmente, fazer uma operação a favor da tendência. HRTP3, já tem um tempinho que eu não olho para ela. Está em tendência de baixa, fazendo zigue-zagues descendentes. Expectativa aqui de um fundo para fazer algum repique, mas não me animo com essa possibilidade, talvez para buscar aqui R$12, quer dizer, um alvo muito curto, né? Ficaria de olho se tiver comprado, stop abaixo de 10,41. De fora, aguardar se o repique sair uma sinalização de topo para tentar a venda, ou se perder esse suporte aqui também, tentar a venda. Por enquanto, na compra, não vejo possibilidade com ela aqui, está em tendência de baixa aqui e não anima operações nesse sentido. Então, comprado, stop abaixo de 10,41. JHSF3 está vendido. Está vendido, vamos ver o que a gente consegue enxergar para ela. Bom, por enquanto, ela ainda está tentando aqui perder, né, esse suporte aqui, mais ou menos em 3,62, mas não conseguiu ainda. Ontem ela fez esse rompimento dos 3,62, hoje já está reagindo novamente. De qualquer forma, expectativa por enquanto maior de sair por baixo, e se sair por baixo, ela pode buscar esse suporte aqui de 3,19. Então, já deixaria o gain para essa operação em 3,19, e o loss principal, porém, muito caro, aqui em R$4. Eu acho esse stop extremamente caro. Pensaria em alguma coisa aqui no meio do caminho, deixa eu ver nos 60 minutos, se a gente consegue algum ponto melhor aí para encurtar esse stop. Bom, um stop defensivo no 60 para prevenir repique,
em 365 ou acima de 365. Por quê? Porque no 60 ela está exatamente tentando aqui reverter tendência de baixa, iniciou um processinho de acumulação que pode começar a subir, de repente, para buscar aqui 375, 380. Então, stop bem defensivo em 365, e um stop intermediário ali, pensando aí naquele alvo maior, de repente aqui por volta dos 3,70. Isso é o que eu enxergo aqui para JHSF3. E entre 362 e 399 a gente tem aqui um quadro de congestão, ou seja, ficando bastante definido, né, sem tendência, apenas um viés, se ela confirmar essa possibilidade de fundo e começar a subir. Eletropaulo já foi. Evandro, se eu tenho Facebook? Tenho Facebook sim. Só você procurar como Evandro Lima, você vai ver pela foto aí, você já me acha lá com facilidade. Use Minas 5 para futura compra. Futura compra, quem sabe lá no suporte aí de 6,50. Aliás, Use Minas, uma pena que ontem eu tinha de olho na venda com ela, abaixo dos 7,73, ele foi startado, né? Uma pena que ele foi startado antes da primeira hora do pregão. Como eu só faço as entradas, eu e o André, depois da primeira hora, acabei perdendo essa venda, né? Quem entrou aí, parabéns aí pela venda, manter o gain em 6,50. O stop da minha venda estava em 8,39, por conta dessa forte queda de hoje, acredito aí que já dá para levar o stop para o gain aí, pela regra dos 3% ou 2,5%, que é o que eu uso, né? Pegando o preço de fechamento, como é a operação de venda, vezes 1,03 ou vezes 1,025. Então seria o quê? Seria a possibilidade para proteger o trade. Compra com ela, talvez se for, seria uma compra do contra. Quem sabe aqui nesse suporte de 6,50, eu pensaria numa possibilidade de fundo para fazer algum repique mais forte. Mas como eu falei, pessoal, fica muito mais fácil fazer operações no sentido da tendência do que contra ela. Tendência de Uzi Minas é de baixa, então as operações fluem com muito mais facilidade a favor da tendência. No caso, nesse momento, a operação que está seguindo com ela é a operação de venda. PK4, estou chegando lá no final, que bom que eu vou conseguir atender aí as perguntas de vocês. PK4, por enquanto, repique para buscar quanto? Repique para buscar essa linha de tendência de baixa, praticamente já chegando nessa LTB no dia de hoje, mas ela tem uma boa tendência de alta atrás. Mesma coisa, olhando o médio prazo, pode ser interessante deixar... Só um segundo, peguei o comando errado. Pode ser interessante deixar um start. Assim que romper essa LTB, é só traçá-la por esses dois topos aqui principais, colocar um start aqui nesse ponto, de repente pode sair uma compra a partir daí, com um stop abaixo de 107,20. Então seria um ponto interessante aí para observar a partir da próxima semana, quem sabe sai uma compra a partir desse ponto. A refinar também, né? Se romper esse ponto, se você quiser pode me procurar também no fórum para a gente dar uma refinada melhor nela. Vamos ver se ficou mais alguma pergunta. Ficou. Mais 3 ativos agora para encerrar, pessoal. Atendendo as solicitações do Diogo, Fabiano e Helder. Estácio, Mills e Mag. Então vamos lá. E hoje atendendo 100% aí das solicitações. Estácio, repique, pensando aí por volta aí nessa faixa aqui de 26 a 27 reais, ela está em tendência de baixa, o stop abaixo desse suporte 23,72. Por enquanto, operação contra a tendência, né? Porque ela já virou aqui para a tendência de baixa. Não dá para pensar em compra por enquanto com ela, pelo menos, talvez, mesmo raciocínio também, traçar aqui a linha de tendência de baixa, assim que romper essa LTB, aliás, hoje ela está fechando exatamente em cima dela, vamos ver se esse repique consegue ter força para dar sequência a partir de segunda-feira, né? Mas assim que romper essa LTB, olha, para o médio prazo, eu deixaria talvez um start aqui acima de R$ 26,90, lá pelos R$ 27 mesmo, não para trade, mas para pensando mais no médio e longo prazo.
Mills, tendência de baixa, não tenho que pensar em compra com ela. Tem até um estudo aí que está se desenvolvendo aí, por algum motivo também não entrei nessa venda aqui, talvez critério de primeira hora, sei lá, mas de qualquer forma, ela está em tendência de baixa, objetivo 17,50, o stop principal 21,63, só que já está um stop bastante salgado, eu acho que daria para encurtar esse stop, se alguém tiver vendido acima de 20,12 ou acima de 19,67. E se tiver principalmente no lucro, tem um martelo aqui que ela deixou no pregão de ontem, né, sugerindo aqui um repique, e essa sinalização de fundo permanece em aberto. Se tiver vendido e no lucro, de repente pode ser interessante um stop aqui acima de 19,11 para proteger o lucro dessa venda. De qualquer forma, não me animo com compra com ela por enquanto. Se começar a repicar, vou ficar de olho numa nova formação de topo para tentar uma nova operação na venda alinhado com a tendência. E finalmente, MAG3, tendência de baixa, bem firme, né? Fiz um estudo aqui quando ela estava aqui ameaçando perder esse suporte aqui de 371, onde eu projeto um alvo para a MAG em 3,15. Stop nesse momento, ele está aqui acima de 3,75, esticou um pouco nessa venda aqui no dia de hoje, quer dizer, para entrar a partir de segunda-feira talvez vai começar a pesar um pouquinho o stop, mas de qualquer forma segue com possibilidade de queda, objetivo 3,15 e o stop em 3,76. Bom, finalmente aí conseguimos aí chegar no final do chat, pessoal. Iniciamos aí 15 minutos depois, mas fico bastante contente aí de conseguir ter atendido todas as solicitações de vocês. Para quem entrou mais tarde aí, perdeu a análise de algum ativo especificamente, vou fazer agora o upload lá para o meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima, e assim que tiver lá no YouTube, sai o aviso no Twitter, meu Twitter é @lima_evandro. Desejo a vocês aí um bom final de semana aí, para todos, né? Segunda-feira a gente está de volta. Não percam, domingo às 10 da noite, tem o estudo de domingo aí do André, né? Convido todos aí a participarem, e eu vou dar uma passada geral pelos ativos aí também de A a Z, vamos ver o que eu encontro de oportunidades na compra aí, ou venda também, se aparecer alguma coisa, a partir de segunda-feira vai estar lá no De Olho do Call e também no Fique de Olho lá da página da carteira direcional. Valeu, pessoal, obrigado aí pela presença, até a próxima.